A Rala Fiel hoje tem atualização quente sobre o Corinthians e o Cereto trouxe os detalhes do jogo decisivo da Libertadores. Para falar das coisas do Corinthians, Corinthians pronto para pegar o Barcelona pela Libertadores da América. Agora é Libertadores. E tem bomba, hein? Alice Magno estaria insatisfeito e querendo sair do Corinthians, a gente vai discutir esse assunto. E no final, minha análise sobre essa notícia e algumas curiosidades do dia no CT do Timão, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada no Timão e bora acompanhar o vídeo. Agora é Libertadores da América. O Corinthians vai jogar quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Mas antes de falar desse jogo pela Libertadores, quero falar a respeito do adversário do Corinthians pelo Campeonato Paulista. Ainda não está definido o adversário do Corinthians pelo Campeonato Paulista. Já que você está vendo o Memphis Depay, o Memphis arrebentou ontem na partida contra o Mirassol, eu quero trazer números do Memphis. O Memphis liderou, foi o grande destaque do Corinthians na vitória contra o Mirassol pelo placar de 2-0, né? Ele jogou os 90 minutos da partida de ontem, fez um gol e deu uma assistência, né? Ele marcou o segundo gol, o gol dele de cabeça, e cobrou o escanteio para o gol de cabeça do Romero. E segundo o SofaScore, que é um site especializado em estatísticas, ele criou uma grande chance e fez 4 passes decisivos. Liderando o quesito na partida. Ele ainda acertou 3 dos 4 cruzamentos que tentou e acertou as 3 finalizações que fez no gol, obrigando o goleiro do Mirassol, o Alex Muralha, a fazer 2 grandes defesas. Em 57 ações com a bola, o Memphis Depay teve taxa de precisão nos passes de 83%, já que concluiu 30 passes em um total de 36 tentados. E acertou 2 lançamentos dos 3 que buscou. Então, o Memphis Depay, de fato, foi o grande destaque do Corinthians contra o Mirassol. Detalhe que ele jogou numa posição diferente ontem, ele jogou mais pela esquerda, né? No esquema 4-3-3, ele jogou mais pela esquerda do que ele vem atuando normalmente no Corinthians. Ele joga como atacante ao lado do Yuri Alberto, mas ontem ele jogou mais pela esquerda. O Corinthians jogou com 3 atacantes, com o Romero, com o Yuri Alberto e com o Memphis. O Romero jogou mais pela direita, o Yuri Alberto como centroavante e o Memphis mais pela esquerda. Mesmo assim, o Memphis arrebentou com o jogo, foi o principal jogador da partida corintiana. Bom, eu falei a respeito do adversário do Corinthians. O próximo adversário do Corinthians do Campeonato Paulista, na semifinal do Campeonato Paulista, ainda não está definido. Quer dizer, isso depende do horário que você estiver assistindo a esse vídeo, né? Porque depende do jogo do São Paulo contra o Novo Horizontino. O Corinthians pode pegar na semifinal do Campeonato Paulista, no próximo final de semana, o Santos, o São Paulo ou o Novo Horizontino. O Santos já está classificado, São Paulo e Novo Horizontino jogam hoje, o Palmeiras já está classificado, mas o Palmeiras só pode pegar o Corinthians numa possível final de Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras só podem jogar a final do Campeonato Paulista. A única certeza é que o Corinthians fará o jogo da semifinal dentro da Neoquímica Arena, pois ele obteve a melhor campanha da competição. Então o jogo, com certeza, vai ser na Neoquímica Arena. E se ele jogar contra o Palmeiras numa possível final, também a segunda partida da final será na Neoquímica Arena. O Corinthians tem essa vantagem de jogar a final dentro da Neoquímica Arena. Corinthians e Santos. O confronto será contra o Santos caso o São Paulo vença o Novo Horizontino no tempo normal. Se o São Paulo vencer o Novo Horizontino no tempo normal e conseguir a classificação,
Aí o São Paulo vai pegar o Palmeiras e o Corinthians vai pegar o Santos, certo? Então esta é a conta, porque com 21 pontos, o Santos teria a pior campanha entre os classificados. Então, se o São Paulo vencer o Novo Horizontino no tempo normal, o Corinthians vai jogar contra o Santos a semifinal do Campeonato Paulista. Agora, pode dar também Corinthians e São Paulo. Isso se o São Paulo passar pelo Novo Horizontino nos pênaltis. Se o São Paulo se classificar apenas nos pênaltis, aí vai dar Corinthians e São Paulo na semifinal. Se o São Paulo passar pelo Novo Horizontino nos pênaltis. E se o São Paulo passar, e se o Novo Horizontino passar pelo São Paulo, aí dá Corinthians e Novo Horizontino. Então são esses três possíveis adversários. O Corinthians pode pegar o Santos, pode pegar o São Paulo, pode pegar também o Novo Horizontino. Essas três possibilidades de confrontos na próxima fase do Campeonato Paulista. Mas antes do Campeonato Paulista, o Corinthians tem o confronto importante quarta-feira pela Libertadores da América contra o Barcelona de Guayaquil. E eu quero falar um pouco do time de Guayaquil, que é o líder do campeonato equatoriano, com 100% de aproveitamento. Então, ao contrário da galinha morta que o Corinthians enfrentou na Venezuela, contra a Universidade Central da Venezuela, e mesmo assim teve muitas dificuldades para passar pela Universidade Central da Venezuela, agora o Corinthians vai enfrentar um adversário complicado, porque o Barcelona de Guayaquil é o líder do campeonato equatoriano com 100% de aproveitamento até agora. São 3 partidas e 3 vitórias. Em 3 rodadas ele tem 3 vitórias, 100% de aproveitamento. E tem mais, no último final de semana, ele goleou o Libertad pelo placar de 4-1 fora de casa e botou uma formação repleta de reservas, poupando os titulares para enfrentar o Corinthians. Então botou os reservas no campeonato equatoriano porque vai jogar com o time força máxima contra o Corinthians. Agora, o time tem muitos desfalques. O atacante Christian Solano sofreu uma lesão no joelho direito. O lateral Castilho teve uma entorse no joelho esquerdo. O Jesus Trindade, o Xalá, o Rojas e o Caicedo também estão no departamento médico. Então, são muitos jogadores machucados que são desfalques da equipe do Barcelona de Guayaquil. Do lado do Corinthians, por enquanto, o Ranielli está no departamento médico, continua no departamento médico. O Igor Coronado, não se sabe se será relacionado para esse jogo ou não. Não jogou a partida contra a equipe agora, a partida contra a equipe do Mirassol, porque também estava no departamento médico. O Garro ficou no banco de reservas, porque foi poupado fisicamente, mas a tendência é que o Garro comece entre os titulares, volte para o time titular. A tendência também é que a zaga seja mantida. O Félix Torres e o Gustavo Henrique, pelo menos a impressão é que ganharam a posição do André Ramalho e do João Pedro Choca, né? Existe uma disputa na defesa do Corinthians e tudo indica que eles ganharam a posição, pelo menos a princípio. O Angileri não poderá participar da Libertadores porque não está inscrito, só poderá participar a partir da fase de grupos. Nessa fase de pré-Libertadores, o Angileri não poderá participar. Então é isso. Nas demais posições, o Corinthians terá força máxima para esse compromisso contra o Barcelona de Guayaquil. Cereto trouxe informação importante sobre o jogo. A Fiel está confiante. Quem vocês escalariam como titular? Comenta aí. E agora bora falar de uma bomba que saiu primeiro nos donos da bola e o Samir repercutiu. Thales Magno estaria insatisfeito no timão e querendo sair. Bora conferir essa informação. Olha só, hoje o craque Neto deu uma informação, tá?
Ó, o helicóptero do Neymar tá passando aqui. Hoje o craque Neto deu uma informação que o Thales Magno está insatisfeito no Corinthians e não quer mais ficar no Corinthians, tá? Eu fui atrás dessa informação. O Thales Magno é o jogador, é o segundo jogador com mais participações em gols do Corinthians, né, na temporada. Aliás, o artilheiro do time na temporada tem 5 gols, o Thales Magno, e tem uma assistência, mas, né, segundo o craque Neto, ele não está satisfeito porque não tem sido utilizado. Vários, né, jogos aí o Emiliano e o Ramon preferem o Romero, sempre foi assim, né? Enfim, e o Romero tem resolvido, na verdade. Então o Thales Magno estaria chateado e não quer a renovação do empréstimo mais com o Corinthians, tá? Eu não consegui confirmar a informação que ele não quer ficar. Eu consegui confirmar a informação que ele está chateado realmente por não ter muitas oportunidades, até porque, na visão dele, ele vem correspondendo dentro de campo, né? Inclusive com gols, foi assim no Campeonato Paulista, tem sido assim no Paulistão. Então a informação que eu tenho, tá? Não estou dizendo que não seja verdade, é o que eu consegui apurar, é que ele não pediu para não renovar, ó, não quero mais, não vou renovar, mas que ele já externou ali para companheiros, inclusive a gente conversa com pessoas no elenco ali que passam para a gente, que ele realmente está insatisfeito e acha que deveria ter entrado em alguns jogos e não entrou, enfim, que não vai ficar, né, realmente satisfeito com uma situação dessa, tá? Agora o craque Neto já disse que ele não quer ficar no Corinthians, hein? Então é uma informação até mais forte, né, do que essa que eu confirmei. Vamos aguardar os próximos capítulos, né, dessa situação aí envolvendo o Thales Magno. Ele está insatisfeito, ele não concorda, né, pelo fato de não ter sido utilizado nos últimos jogos, só não confirmei que ele quer sair, pediu para sair. Mas eu não duvido de nada, jogador de futebol, né, quer jogar, enfim, vamos aguardar como é que vai ficar essa história. Comenta aqui embaixo se você acha que Thales Magno tem razão ou não. Dedo no like. Thales Magno estaria infeliz no Timão? Isso pode ser um problema, mas será que tem fundamento ou é só rumor? Fiel, o que vocês acham? Ele deveria sair ou ainda pode brilhar muito no Timão? Agora bora para minha análise final sobre esses temas e algumas curiosidades do dia. Parrala corintiana, gente fina do canal, bora continuar aí as informações do Corinthians. Antes de passar por algumas notícias, eu vou querer falar também um pouquinho dessa situação envolvendo Thales, o Mágico. Mas antes de começar e falar disso tudo, quero primeiro agradecer aí todo mundo que participou ontem, que comentou o vídeo, a enquete também envolvendo o Ramon Dias. Vou até passar por algumas das mensagens aqui que eu já respondi. José Roberto Lupe tá sempre com a gente aqui, mandou um vai Corinthians, torcer para dar tudo certo, é a minha opinião. Sempre com a gente aqui o José Roberto, valeu meu amigo. E também falar aqui mais algumas, acho bom sempre passar aqui. Marilmar, bom demais estar mesclando o time no Paulistão, a Libertadores está certinho, nas finais vai com força máxima, é a opinião aí sobre a enquete que a gente fez envolvendo o Ramon Dias aí, e o peso, né, que a comissão técnica do Corinthians tem tido desde o começo do ano, desde o ano passado, né, ajudaram naquela ascensão do Corinthians. Lógico que os reforços ajudaram demais, mas assim, eu sou até a favor da manutenção, porque eu acho que é um negócio muito complicado no futebol brasileiro, né, a questão de manutenção. Então, se você não dá tempo para o técnico, você não consegue formar um estilo de jogo coeso, a identificação, aí você troca de técnico, você tem a questão tática que muda dos jogadores, você tem a questão física, vai machucar a gente porque muda o treinamento. Geralmente, quando tem troca de técnico, você tem lesões na equipe, porque é normal, muda o sistema, muda, o jogador tá ali acostumado fisicamente a propor alguma coisa ali dentro de campo, na parte física, na parte técnica, na musculação. Chega uma comissão nova com um novo preparador, muda tudo, os caras se machucam, demora para ter um entendimento do que vai acontecer ou não vai acontecer. Às vezes dá certo, né? Mas não é toda vez que dá certo. Às vezes você chega o técnico e em 2, 3 jogos ele consegue arrumar o time, mas isso é raro de acontecer. Normalmente demora, então eu acho que é legal a manutenção. E passar aí também, ó, a Juliana também mandou mensagem, se não fosse a zaga horrorosa, a gente nem tava pensando nisso. Ano passado ele errou, sim,
mas errar faz parte de qualquer trabalho. Uma das melhores decisões do Augusto foi manter ele para essa temporada. O Corinthians precisa dar tempo para ele, tipo o Vojvoda no Fortaleza, Abel Ferreira no Palmeiras, e com o tempo vai contratando peças para melhorar o elenco, caso depois disso ele não consiga ganhar nenhum título, aí sim precisamos trocar de técnico. Aí o pensamento da Juliana, né, de manutenção, né, até um pouquinho do que eu estava falando aqui, de você manter o técnico por mais tempo, até para poder ver o que vai acontecer, né, dar tempo para ele formar a tática que ele imagina para o time, e isso não é de uma hora para outra. O Fernando aí também mandou mensagem. O filho dele ajuda muito ele era um técnico mais antigo, lembro dele em 1997 no River, aí o Fernando indo lá atrás, lá para lembrar da passagem do Ramon Dias, que foi muito vitoriosa no River, inclusive, né? Enfim, muitos comentários, eu não vou conseguir falar de todo mundo, porque é muito comentário, passando por alguns aqui, ó, o Paulo José Ferrari também tá sempre com a gente aqui. Parece uma sanha derrubar os outros, coisa feia, velho. Deixa o seu comentário aqui. Eu não entendi muito, mas é nosso parceiro também, tá sempre aí respondendo aí nos comentários, deixando sua opinião sobre o Corinthians. Larga a opinião de vocês aí sobre o vídeo de hoje. E agora eu vou dar a minha opinião aqui envolvendo essa polêmica. No próximo vídeo eu passo por mais algumas mensagens aqui dos inscritos, que eu acho que é sempre legal de estar passando para vocês. Bom, continuando aí. O Thales Magno, ele é um baita de um jogador. Eu até fico pensando bastante na questão dele de titular, só que ele tá num momento do meio de campo e ataque do Corinthians, que desde o ano passado, desde aquelas 9 vitórias seguidas, formou muita coesão ali do time, né? Os caras se conhecem, se entendem bem, dá certo, Yuri Memphis dá certo, e o Thales Magno acabou virando aí aquele 12º jogador que eu considero muito importante, porque é difícil você ter um jogador no banco, ainda mais hoje em dia no futebol, que é escasso de bons jogadores, você ter um jogador no banco que pode entrar no jogo e mudar a partida, e o Thales Magno é um jogador desses. Eu tenho percebido nos últimos jogos que ele entrou um pouco mais apático, não sei se eu tô viajando aqui, vocês até deixam aí a opinião de vocês também sobre isso, se vocês também perceberam isso. Teve essa informação que veio primeiro do Neto, né? Aí um monte de gente tá repercutindo essa informação, é bem capaz da manhã a gente ainda falar mais um pouco desse assunto, mas já deixando aí a minha opinião já final sobre essa situação. Assim, eu queria muito que o Thales Magno fosse comprado pelo Corinthians, eu queria muito que a diretoria do Corinthians conseguisse abrir conversas com a patrocinadora, como fez na época do Hugo, para conseguir adquirir esse jogador em definitivo, porque eu acho um jogador diferente, acho um baita de um jogador, acho muito interessante essa questão dele ser um 12º jogador do Corinthians, que nem podia ser o Coronado, mas não é. O Thales Magno consegue exercer esse papel, e eu acho que seria de extrema importância ter esse jogador no elenco, não só para essa temporada, mas para as próximas também. Mas eu entendo também a parte do jogador, né? Se as informações aí forem se confirmando, o cara quer jogar, e até é bom, de certa forma, essa pressão para querer jogar. Ontem o Maicon falou um pouco disso na Zona Mista, não sei se vocês viram a entrevista dele na Zona Mista, eu tô até pensando em fazer um conteúdo sobre a Zona Mista hoje ainda, mas o Maicon tava falando na Zona Mista dessa competitividade, principalmente ali no meio de campo do Corinthians, né? O ataque também, você vê, eu vou até passar por uma matéria rapidinho aí do Pedro Raul, que estreou lá no Ceará, fez gol, deu assistência, camisa pesa, né, galera? E dessa dificuldade, né? O Maicon comentando dessa dificuldade que tá se encontrando para buscar uma titularidade no Corinthians, porque tá muito competitivo ali no meio de campo, é muito competitivo, tem bastante jogador. Você vê, já tem um tempo que a gente já não vê mais o Charles, ele acabou ficando para trás, porque Martinez jogando muito, não que o Charles fosse um baita de um jogador, tá? Só tô dando um exemplo aqui, porque o Charles entra na mesma questão do Maicon, que aí sim é um bom jogador, mas você tem Carrilho, você tem Martinez, que estão indo muito bem, você tem Bidon também, que vai bem, você tem o Coronado ali correndo por fora, no meio de campo,
Você tem o Ranieri, olha só, já tava até esquecendo do Ranieri. Se bobear, tem mais alguém, tá? Tem tanta gente no meio de campo do Corinthians, eu espero que eu não tenha esquecido ninguém. Enfim, e tá difícil de conseguir uma titularidade no Corinthians, porque os titulares estão mantendo ali o nível, né? O nível aumentou muito do elenco do Corinthians do meio do ano pra cá. E essa situação do Thales Magno tá meio que envolvida com isso. Bom, compreensível. Galera, para não ficar muito extenso, passar aqui por 3 informações rapidinho, só citar para vocês, depois eu vou deixar a matéria para quem quiser ler e acompanhar essas situações. É o seguinte: Denner já vendido para o Chelsea, né? A gente trouxe informação sobre isso. Quem não assistiu o vídeo, dá uma acompanhada lá. O Denner, ele foi convocado, né, para a seleção sub-17. Ele tá sempre aí figurando nas convocações, né? É uma joia do Corinthians. E, enfim, agora chegou o Angileri, parece que vai tomar conta da posição, mas eu gostaria muito de poder ver o Denner antes de completar 18 anos e ir pro Chelsea jogando com a camisa do Corinthians, cria do terrão aí, convocado para amarelinha. Também teve essa situação que até foi citado no vídeo, né? Cuidado com o Barcelona de Guayaquil, apesar que eu acho que assim não é um time para fazer frente com o Corinthians de hoje em dia, mas todo cuidado é pouco na Libertadores, é um campeonato chato nesse sentido. E para terminar, falando aqui, né, que eu já até citei aqui um pouquinho como que a camisa pesa, né? Camisa 9 do Ceará aí, ó, o nosso querido Pedro Raul, sorte para ele lá no Ceará, que continue tendo boa sorte por lá. Eu nunca sou de, sei lá, azarar jogador, mesmo que ele não tenha ido bem no Corinthians, e eu acho que a questão da camisa lá pesa e pesa muito. Tem vários exemplos aí que daria para citar. Hoje eu tava até vendo uma colocação do Vessone falando do Luan, né, comparando o Luan com o Romero, né. Tecnicamente o Luan que joga muito mais bola, mas o Romero ele veste a camisa, né, literalmente. Enfim, no Corinthians parece que não rolou mesmo pro Pedro Raul. Ele ainda tem contrato com o Corinthians, vamos ver o que vai acontecer. Mas aí, fato interessante, estreou, marcou gol e deu assistência. Esse é o Pedro Raul. Beleza, galera? Valeu para quem chegou até aqui e vai Corinthians! Então é isso, fiel. Falamos sobre o jogo decisivo, a bomba envolvendo o Thales Magno, e ainda trouxemos algumas curiosidades do dia no Timão. O que vocês acham dessa história do Thales? Ele deveria sair ou merece mais tempo? Comenta aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!